Hoje, dia 22 de agosto, exatamente às 10 horas, estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio, você emissora que está aqui presente conosco. Agradecer desde já a sua participação dentro desse nosso ecossistema de emissoras de rádio, não somente no Brasil, mas como no mundo. Eu sou Felipe Rosa e vou estar aqui com vocês na manhã de hoje para poder compartilhar temas relevantes para vocês, emissoras de rádio. Lembrando que esse nosso evento ele é disponibilizado de modo ao vivo dentro do nosso Google Meet, assim como também a gravação no nosso canal no YouTube. Para você que está dentro do nosso canal, não se esqueça de dar o like, dar um joinha, dar um curtir aqui no nosso vídeo, assim como também assine o nosso canal, né? Se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações. Isso é muito importante para que todas as semanas vocês recebam as notificações de todos os eventos que nós estamos realizando aqui dentro desse nosso ecossistema. Estamos na 12ª edição consecutiva, estamos prestes a completar 3 meses seguidos, trazendo todas as quintas aqui para vocês conteúdo relevante para emissoras de rádio. Para quem ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, que está recebendo somente os nossos comunicados via e-mail, pegue o seu smartphone, escaneie o QR Code que está aqui na tela e venha fazer parte também do nosso grupo do WhatsApp. O grupo é um canal fechado, onde nós, Connect Mix, passamos as informações referentes ao Connect Rádio. Então você vai entrar dentro do nosso canal específico para as notificações que nós enviamos, informando sobre os nossos eventos, que são realizados todas as quintas-feiras às 10 horas da manhã. Lembrando que a reprise fica disponível lá no YouTube, mas a gente sempre faz convite para que você, emissora de rádio, que também está nos assistindo no YouTube, venha fazer parte da nossa comunidade e receber em primeira mão os informativos referente ao Connect Rádio. Então a gente manda isso com exclusividade no nosso grupo do WhatsApp, assim como também sempre que a gravação já fica disponível, a gente manda em primeira mão ali dentro do nosso grupo. E o Connect Rádio nada mais é do que esse movimento, esse ecossistema que nós estamos gerando junto às emissoras de rádio que querem captar conhecimento especializado, ficar atento às principais tendências, às melhores práticas disponíveis no mercado e o principal, construir conexões de grande valor. Aqui dentro do nosso ecossistema, você, emissora de rádio do estado de Santa Catarina, vai poder conhecer e conviver com emissoras do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Todos os estados, todas as emissoras são previamente convidadas para poderem participar desse nosso movimento. O nosso canal no YouTube está tendo bastante visualização, assim como nunca antes, e trazendo já um spoiler para vocês. O Connect Rádio também vai virar artigos que serão postados nas nossas redes sociais. Então, quando vocês acessarem o nosso site, vai ter também a nossa aba de blog, trazendo informativos ali para você, emissora de rádio. Se vocês entrarem no nosso LinkedIn, também vai ter artigo específico para você, emissora de rádio. Então, o Connect Rádio, ele está começando a não ser somente um conteúdo em formato de vídeo, mas também um conteúdo em formato de texto, um texto técnico, para que você, emissora de rádio, possa conferir nas mais diversas plataformas possíveis. E eu não ia trazer esse spoiler já no início, mas como eu estou falando de distribuição de conteúdo, já vou anunciar. O Connect Rádio também vai virar um canal de podcast. Então você, mesmo que não tenha a possibilidade de estar assistindo às quintas-feiras em formato ao vivo, vai conseguir ouvir esse áudio nas suas plataformas de áudio, nas suas plataformas de streaming, assim como ler o conteúdo, o resumo, somente a parte estratégica daquilo que pode, de fato, impactar o seu negócio. E para as emissoras que estão chegando, né, como já são 12 semanas consecutivas e toda semana tem novas emissoras participando aqui desse nosso movimento, algumas delas conhecem a Connect Mix simplesmente como aquela plataforma que faz o gerenciamento de campanhas publicitárias. E já tem outras emissoras que enxergam a Connect Mix como uma empresa que faz monitoramento de música. E aqui eu já trago uma boa notícia. Na verdade, a Connect Mix não é somente isso. A Connect Mix, ao longo desse ano de 2024,
trouxe novas funcionalidades justamente para poder impactar você, emissora de rádio, trazendo mais produtividade, mais transparência e o principal, dados para tomada de decisão em tempo real. A nossa ferramenta, ela é amplamente conhecida no mercado, principalmente por lançar o ranking das músicas mais tocadas no Brasil. Esse nosso ranking, ele sai nos principais portais de notícia, não somente em nível nacional, mas assim como também de nível internacional. Mas, ressalto, a Connect Mix, ela vai muito além disso. Hoje, já somos um ecossistema que reúne os principais artistas do Brasil, assim como as principais empresas anunciantes em emissoras de rádio. E um pilar que nas semanas anteriores a gente ressaltou dentro do Connect Rádio, a Connect Mix hoje possui acesso às principais agências de publicidade. Elas consomem esses dados por meio da nossa plataforma justamente para poder gerenciar as campanhas dos seus mais diversos clientes. E recente, para ser mais exato, há 12 semanas atrás, né, na verdade, é praticamente uma data comemorativa. O Connect Rádio 01 foi justamente o Connect Rádio que a gente trouxe o lançamento aqui, um lançamento interno da nova plataforma para as emissoras de rádio. Ao longo do tempo, vocês, emissoras, esses mais de 12 anos de existência da Connect Mix, já entraram em várias plataformas e sempre plataformas específicas para você, emissora de rádio. Nesse ano de 2024, a gente trouxe um novo conceito, inclusive até um rebrand dentro do nome, onde deixamos de tratar emissoras de rádio puramente como emissoras, mas sim como parceiros, trazendo dados mais estratégicos para vocês. E o acesso, ele é bem rápido, prático, fácil, vocês conseguem digitar no navegador de vocês, parceiros.connectmix.com, coloca o seu e-mail, a sua senha de acesso, e você vai ter uma plataforma completaça para você conferir os dados em primeira mão. Um ponto muito importante, sempre as pessoas me questionam, aproveitando o início aqui do nosso Connect Rádio. Felipe, mas eu não tenho acesso. Como eu faço para poder ter acesso? Lembrando que é de graça. Dentro da nossa tela home, a gente tem um botão de nova emissora. Basta você preencher esse formulário com dados específicos da sua emissora, assim como também subir o documento, né, o outorga da emissora, ou então o contrato social, justamente para validarmos que você está solicitando um acesso de uma emissora que de fato você trabalha, que de fato você atua, ou que de fato você é proprietário, para justamente liberarmos esse seu acesso específico para a sua emissora. Lembrando, anteriormente, todo e qualquer novo acesso deveria ser solicitado dentro dessa tela, né? Uma tela de cadastro. Agora não, dentro da plataforma Parceiros, você, emissora de rádio, consegue liberar acesso para qualquer colaborador de sua emissora. Lembrando sempre, né, se você fornecer o acesso para um concorrente, para um usuário específico de uma outra emissora, essa outra emissora sim vai ter acesso dentro da sua plataforma. Mas um outro grande diferencial que nós, né, estamos oferecendo é que se você, proprietário, gestor, estiver trabalhando em 2, 3, 4, 5, 10 emissoras de rádio, você consegue literalmente randomizar dentro de um único acesso, ou seja, migrar entre emissoras com um único login, com um único e-mail, com uma única senha, visualizar e gerenciar essas outras emissoras. Então, é uma facilidade bem estratégica que a gente está trazendo para, principalmente, emissoras que trabalham em rede, proprietários de redes de emissora, assim como conglomerados. Às vezes, você, proprietário, tem 2, 3 emissoras, não precisa mais ter 2, 3 acessos. Com um único acesso, vocês conseguem visualizar a nossa plataforma. Esse conteúdo, inclusive, ele foi ressaltado lá no Connect Rádio 01, mas eu estou dando um reprise justamente para que no dia de hoje a gente possa, inclusive, visualizar como ter uma melhor gestão, fazer um melhor gerenciamento das suas campanhas. Daqui a pouco a gente entra nesses pormenores. Lembrando que dentro dessa nossa nova plataforma, a gente também está trazendo não somente um novo layout, um rebrand de marca, mas novas funcionalidades. E tudo isso por apenas R$0, de graça. Então não tem desculpa para a sua emissora ainda não ter acesso dentro da nova plataforma. Lembrando que estamos trazendo um novo conceito também dentro da plataforma Parceiros, onde a gente traz o nosso ecossistema de aplicativos. E esse ecossistema de aplicativos, ele funciona justamente para dar um modo turbo,
um modo Pro dentro da ferramenta para que você possa performar ainda mais. E nós, Connect Mix, não estamos somente acreditando no mercado de rádio. Não, a Connect Mix está investindo no futuro da radiodifusão. Essas revoluções, as novas ferramentas, os novos aplicativos, as atualizações que nós trazemos é justamente uma colaboração que nós estamos fazendo para que cada vez mais o mercado de radiodifusão possa ter aumento em investimento, aumento em credibilidade, aumento na sua comunicação e o principal, né, aumento de eficiência das campanhas das diversas, centenas de milhares de empresas que estão anunciando todos os dias na radiodifusão. Mais uma vez, para quem ainda não está dentro do nosso grupo de WhatsApp, faça aqui o convite, pegue o smartphone, escaneie o QR Code, venha também fazer parte desse nosso ecossistema. E agora, sem mais delongas, vamos partir para o nosso tema do Connect Rádio 12, gestão estratégica de campanhas, alavancando o potencial de sua emissora de rádio. Então, você, emissora de rádio, que comumente, principalmente as emissoras comerciais, né, trabalham campanhas, vocês precisam ter uma melhor gestão desses dados. Vocês precisam analisar e entregar valor para os seus clientes. Isso não é segredo. Inclusive, eu sei que pode até parecer redundante falarmos sobre gestão estratégica de campanhas, mas o ponto importante é que gestão estratégica de campanhas não é simplesmente você vender uma campanha e colocar ela no ar. Isso não é estratégia. Vender uma campanha é uma ação, colocar a campanha no ar é uma outra ação. Um conjunto de ações planejadas, a gente começa a falar de estratégia. E quando a gente fala de gestão, é algo que você consegue mensurar, qualificar, acompanhar e o principal, fiscalizar. Ah, Felipe, mas é muito fácil. Você, enquanto colaborador, enquanto sócio de uma empresa fiscalizadora, falar de fiscalização é fácil. Concordo. Mas para você, emissora de rádio, que já tem acesso à nossa plataforma, ali está o ponto de encontro. Estamos trazendo, literalmente, a plataforma parceiros para vocês, para que vocês também possam fiscalizar as atividades que são realizadas no dia a dia dentro da sua emissora, no que tange a campanhas. Então, tendo acesso à nossa plataforma de modo bem rápido, prático, fácil, extremamente acessível, está ali os dados estratégicos da sua campanha. Lembrando, os dados, mas a estratégia por trás da campanha cabe a você, emissora de rádio, parar, refletir, documentar o que está na cabeça. Se você, radialista, se você OPEC, se você diretor, se você gestor, se você dono de emissora, só grava a estratégia, o princípio da estratégia na sua cabeça, se você não documenta, se você não planilha, se você não rascunha, dificilmente você vai conseguir tangibilizar, tornar isso real. No Connect Rádio 11, ou seja, na semana passada, a gente falou sobre modelo de negócio, modelagem de negócio baseado no Business Model Canvas, uma ferramenta importantíssima para que você, emissora de rádio, comece a pensar na sua estratégia enquanto negócio, enquanto empresa. Quais são as ferramentas, quais são os pontos-chave, quais são os canais, quais são os valores, as propostas de valor que você agrega para o seu mercado. Qual é o público-alvo, quem você atende, qual é a sua gestão de custos, como você ganha dinheiro, como você monetiza, quais são os seus parceiros-chave. Então, só relembrando, foram 9 quadrantes que eu pedi para que, no decorrer da semana, vocês rascunhassem, né? Inclusive até para quem está no nosso grupo do WhatsApp, eu mandei o acesso dentro da plataforma, né, o Business Model Canvas do Sebrae, uma ferramenta de graça que vocês poderiam acessar e criar de modo online o seu Business Model Canvas, o seu modelo de negócio. Hoje, dando um passo além, depois de planejar a estratégia do seu negócio, agora a gente precisa começar a planejar a estratégia da campanha.
os principais ganhos, as principais receitas, ou seja, lá dentro do Business Model Canvas, na linha de receita, naquilo que você ganha, praticamente todas as emissoras que eu vim conversando ao longo da última semana, todo mundo me disse que campanha é o meu principal indicador. Se eu tenho 100 campanhas ativas dentro da minha rádio, eu estou indo bem. Se eu tenho 50 campanhas ativas na minha rádio, eu já não eu já não consigo mais suprir a minha planilha de custo, o meu centro de custo dentro do meu Business Model Canvas. Então, se campanha é um indicador extremamente importante, por que não parar e planejar, desenvolver uma estratégia para que essa campanha possa performar ainda mais? O resultado disso tudo, lá na ponta final, é aumentar a eficiência do seu cliente. Quanto maior for a eficiência da campanha do seu cliente, uma das possibilidades é ele investir cada vez mais dentro da sua emissora para que ainda mais ele tenha retorno dentro daquele motim, dentro daquela estratégia de comunicação que ele fez junto com a sua emissora. Começando pelo início, pelo princípio, a gente tem que trabalhar o período de pré-campanha. E a pré-campanha, ela se baseia muito, até mesmo a gente visualizando as pré-campanhas eleitorais. O que um candidato à prefeitura, o que um candidato à Câmara dos Vereadores precisa fazer num período de pré-campanha? Ele precisa planejar, estruturar, formar os seus principais parceiros, rascunhar como será a sua campanha. Ele ainda nem foi pro ar, nem saiu campanha, ele ainda nem tem número. Ele não tem nenhum número ainda para poder indicar para as pessoas. E ele ainda nem pode afirmar que ele é candidato, ele é apenas um pré-candidato. Trazendo isso para uma realidade de uma emissora de rádio, uma pré-campanha é aquele período que antecede ao início da campanha. E como assim antecede o período da campanha? Antes da campanha ir para o ar. Antes, literalmente, do kickstart. O que você, emissora de rádio, precisa fazer para ter uma campanha efetiva? Primeiro ponto, antes de eu abordar aqui, tá? 1, 2 e 3 que está no slide. Primeiro ponto, ter o cliente, né? Ter um contrato com esse cliente. Então, antes, inclusive, da gente visualizar o planejamento da campanha, o time comercial precisa trazer esse cliente. E tem uma série de atividades de prospecção que precisam ser feitas antes desse cliente chegar a ter um rascunho, uma minuta de contrato. E falamos disso dentro do Connect Rádio 4, onde a gente falou sobre máquina de vendas para emissoras de rádio. Então, para aquelas emissoras que ainda nem sabem como planejar, iniciar aí seu time de vendas, estruturar um planejamento comercial, depois acessa lá no nosso canal, Connect Rádio 4. A gente falou sobre máquina de vendas. Depois que o time comercial ele já traz, eu tenho um prospect, estamos fechando contrato. Você precisa, inclusive, em contrato, já deixar estipulado como que funciona o recebimento, o envio dos materiais. E o maior erro, inclusive de grandes emissoras de rádio, é não ter isso em contrato. Então, primeiro passo, confirmar o recebimento. Se eu não tenho nem isso estipulado em contrato, como que você vai cobrar a excelência por parte do seu cliente? Eu sei de grandes players de mercado, grandes empresas que hoje, né, utilizando a nossa plataforma, não cometem mais esse erro, mas que até poucos meses atrás cometiam um erro gravíssimo de utilizar o WhatsApp como ferramenta de disparo. O WhatsApp ele não pode ser ferramenta de disparo. Então você, emissora de rádio, acesse, até fiz questão de voltar aqui, parceiros.connectmix.com, faça lá o seu cadastro para quem não tem cadastro. Agora, para quem já tem cadastro, né, já está a grandes passos à frente de boa parte das emissoras de rádio. E como que as emissoras podem, inclusive, confirmar o recebimento dessas informações? Pela plataforma da Connect Mix. Hoje, boa parte
dos nossos clientes, eles distribuem o conteúdo pela nossa ferramenta, pela nossa plataforma. E vocês conseguem fazer o download seguro. E o principal, não somente seguro, quando você faz o download, o seu cliente, lá na ponta final, dentro da nossa tela, ele consegue visualizar que você já fez o download daquele material. Então ele já tem certeza que você fez o download e que possivelmente já colocou isso dentro da sua programação. Confirmar o recebimento do material é na verdade, um dos primeiros pontos ali de grande importância dentro do período de pré-campanha. E, desculpa, o WhatsApp é uma ferramenta excelente, fantástica, uma ferramenta importantíssima para se manter a comunicação ativa com o seu cliente. Mas eu tenho relatos aqui de clientes que eles criam grupos de WhatsApp, disparam o spot ali dentro do grupo do WhatsApp e eles validam o recebimento da mensagem, do spot, clicando lá, né, na mensagem, visualizando se a rádio visualizou o material. Isso não é garantia de nada. Assim como também tem outros clientes que disparam em grupo de WhatsApp e a rádio tem que dar um joinha. Se a rádio der um joinha na mensagem, quer dizer que ela baixou o material. Desculpa. Clientes que trabalham nesse formato não conseguem ter uma boa gestão. E você, emissora de rádio, também não está demonstrando o seu valor. Não tem como você realmente, né, por meio do WhatsApp, confirmar. Eu sei, você pode até mandar lá, confirma o recebimento, tá, mas não tem nenhum controle de download. Ali vocês não têm esse controle. E outra, né, vão ter centenas de grupos de WhatsApp. Hoje tem emissoras ativas na nossa plataforma com mais de 200 campanhas ativas por dia, mais de 200 clientes ativos por dia. Já pensou 200 grupos de WhatsApp para poder visualizar todos os dias, para gerenciar, para ver se tem nova mensagem, para ver se o cliente mandou mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, mandou um GIF, uma figurinha? Não. A ConnectMix já disponibiliza para os clientes, agências, empresas, né, a ferramenta para poder fazer o disparo. Então, utilizem a nossa ferramenta, você enquanto emissora, para poder utilizar a estratégia de download de material. E preparar com antecedência é algo importante para que você, emissora de rádio, você gestor, você OPEC, possa se certificar que realmente o conteúdo que está disponível ali para você, ele chegou em tempo hábil de programar. E aí eu retomo ao contrato. Se isso não está estipulado em contrato, que o seu cliente precisa enviar com no mínimo 48 horas de antecedência, e a sua rádio trabalha com 48 horas de antecedência para programar, o que possivelmente vai acontecer, e isso acontece em 30% das campanhas hoje ativas no Brasil, o primeiro dia da campanha fica fora. Inclusive na nossa tela fica lá pintado em preto, né? Primeiro dia da campanha, quando ele não é efetivado, não tem nenhuma veiculação. Um dos grandes problemas é o cliente não fez o envio, ou fez o envio do material errado, ou a rádio não fez o download e não programou. Então, dei exemplo de 3 possibilidades, existem N outras possibilidades, mas as principais são essas. O cliente não enviou o material. Segundo, a rádio não fez o download do material. Terceiro, o material estava errado. E aí, principalmente para grandes redes varejistas, né, que distribuem material e tem troca diária, tem a promoção de segunda, promoção de terça, promoção de quarta, e aí você recebe na sexta-feira, por exemplo, o material de segunda. Recebeu com antecedência, dá tempo de programar, 3 dias antes, tudo mais. Só que você, né, programador, não foi lá e conferiu o áudio, não fez uma conferência. Na API, o nome do áudio estava áudio 1, e o áudio que chegou para você era o áudio 2, a promoção de terça. E aí você vai lá, não ouviu o áudio, não prestou atenção na API, não se preparou com antecedência, programou o material para segunda, toca na propaganda de terça. Já vai dar furo dentro da campanha. Ah, mas a falha foi do cliente. Eu sei, a falha foi do cliente, mas
Você, enquanto prestador de serviço, o ideal é, inclusive, levantar a mão, levantar a bandeira e falar assim, ô rádio, o cliente, ou agência, peraí, na PI a identificação está com um áudio tal, mas você me mandou um outro. Planejando, preparando com antecedência, vocês vão ter tempo hábil justamente para poder fazer essa troca de material e não ter falha já desde o primeiro dia da campanha. Esse planejamento ele é importantíssimo e é um fator preponderante para realmente ter uma campanha com 100% de eficiência. E utilizem a tecnologia ao seu favor. A plataforma Parceiros, ela está aí, de graça, disponível no mercado para que você possa performar ainda mais. Explore os nossos recursos, explorem as nossas ferramentas, utilizem o nosso suporte técnico. O nosso suporte técnico disponibilizado ali dentro da plataforma, inclusive tem um botãozinho lá, né, lá embaixo, daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês. Me chame no WhatsApp, clica lá, já é direcionado para o nosso WhatsApp. E a nossa equipe de suporte vai fazer o seu atendimento, né? Até esses dias atrás, a gente utilizava o próprio chat ali dentro do navegador, mas o que acontecia muito? As emissoras de rádio entravam, tentavam fazer algum pedido de suporte, mas fechava a tela. A partir do momento que você fecha a aba do navegador, encerra aquele bate-papo, né? Então, direcionamos para o nosso grupo do WhatsApp, direcionamos para o nosso número oficial de WhatsApp, e ali, né, independente do horário que você nos chamar, em horário comercial, um ser humano vai te atender. Então, às vezes você chamou de madrugada, é uma programação noturna, por exemplo, a Connect Mix trabalha em horário comercial. Então, logo de manhã, no início do período, onde a nossa equipe de suporte vai fazer uma averiguação das mensagens, logo na sequência ele vai te fazer o atendimento, tá? Então, inclusive, é importante ressaltar, ainda não temos atendimento 24 horas por dia. Mas se preparem, porque a gente vai oferecer isso muito em breve, tá? Estamos preparando um atendimento ali otimizado para vocês, tá? E utilizem a nossa ferramenta Sensuria. Está lá dentro dos nossos Connect Apps. O Sensuria, ele existe não somente para que você possa, por exemplo, eu quero ver o que foi dito dentro da minha emissora. Não, não é isso. O Sensuria é uma ferramenta importantíssima para você, inclusive, agregar valores dentro da sua operação. Utilize o Sensuria como um diferencial competitivo dentro da sua região, dentro da sua cidade. E eu quero demonstrar aqui para vocês, agora de modo extremamente prático, como que vocês acessam a plataforma. Inclusive, ressaltei, para quem não tem acesso, basta vir aqui na opção Nova Emissora, preenche o formulário e solicita o cadastro. Muito prático. Agora, para você, emissora que já tem acesso, inclusive vou acessar aqui o meu acesso, né? Dentro da tela Home, vocês vão conferir algumas informações voltadas para o mercado artístico, para o mercado musical, os principais lançamentos que estão acontecendo ali na semana. Extremamente importante, a gente tem uma aba de alertas. Esses alertas são notificações que você, emissora de rádio, vai receber sempre quando você tiver algum download de material, alguma falha decorrente dentro da sua emissora. Então, fiquem atentos à nossa aba de alertas. E todos os nossos alertas, eles são clicáveis. Então, você vai ser direcionado para aquela página, para aquela funcionalidade onde tem um alerta respectivo à sua emissora, ok? Lembrando, toda a nossa ferramenta, ela também tem essa função de ajuda. Essa função de ajuda, literalmente, ele vai te demonstrar o passo a passo de como que você pode utilizar as nossas funcionalidades. Isso em todas as telas, tá? E a ferramenta Me Chama no WhatsApp, vocês clicam, automaticamente são direcionados para o nosso suporte no WhatsApp, ok? Mas o que eu quero demonstrar aqui para vocês, voltado para gestão estratégica de campanhas, está dentro do menu Veiculações Publicitárias. Já que a gente está falando de campanha, então vamos focar 100% aqui dentro de campanhas publicitárias, ok? Para quem depois quiser conhecer um pouco mais sobre as veiculações musical, a gente pode trazer isso em um outro Connect Rádio, mas hoje a gente vai voltar especificamente para gestão estratégica de campanhas publicitárias. Então, visualizando a minha emissora de rádio, a rádio TikTok FM, né, uma rádio nossa aqui da Connect Mix, é uma emissora fictícia, tá? Ela tem dados reais aqui, né? A gente faz uma transmissão, mas é uma emissora fictícia, a gente não vende propaganda. Mas a gente simulou 2 campanhas ativas dentro do período de agosto.
Dentro da tela de veiculações publicitárias, o que vocês conseguem conferir são as campanhas que estão ativas respectivas àquele mês. Se vocês quiserem visualizar um fechamento referente ao mês de julho, basta clicar nessa setinha e vocês são direcionados para o mês anterior. E aqui dentro da tela, em formato de cores, vocês conseguem visualizar como que está o status da campanha. Cada uma dessas linhas, tá? Um desses blocos, são campanhas. Então, temos 2 campanhas ativas dentro da rádio TikTok FM. Essas campanhas, além delas estarem em atividade, elas possuem uma programação do dia 1 até o dia 31. Ou seja, o mês inteiro de agosto tem campanha em atividade. Na campanha mensal, a campanha com a API aqui 3848, ela está desde o dia 1º pontuando e visivelmente eu já consigo identificar que no dia 17 eu tive uma falha. Por que eu consigo identificar de modo bem rápido que eu tive uma falha? Porque ele já simboliza na cor vermelha. Todas as vezes que tiver alguma falha, uma reprodução inferior àquilo que foi programado, àquilo que foi contratado pelo seu anunciante, vai aparecer em vermelho. Tudo aquilo que aparece na cor verde quer dizer que naquele dia foi 100%. O contratante, o anunciante te pagou por 4 reproduções e você tocou 4. Aquilo que aparece na cor em azul quer dizer que teve reproduções excedentes. A sua rádio tocou mais conteúdo do que ela foi contratado. Na visão do anunciante, na visão da agência, isso é um cenário muito bom. Foi ao ar mais vezes do que foi contratado. Mas trazendo para a visão de você, emissora de rádio, quanto mais vezes que você está tocando o conteúdo do seu cliente, além daquilo que foi contratado, são horários que você poderia estar tocando reproduções de novos clientes. Então, por exemplo, dentro da rádio da TikTok FM, no dia 1º de agosto, era para tocar 4. E ela tocou 7. Ah, Felipe, mas eu gosto de fazer, eu tenho um zelo especial pelos meus clientes e toco acima do que foi contratado. Show de bola, inclusive, parabéns. Né? Agora, vai chegar um momento que você vai precisar de espaço dentro da sua programação para poder colocar novos clientes. Então, preparando a sua máquina de vendas e trazendo novos clientes, o cenário ideal é você ter o máximo possível de empresas anunciando. Então, nessa tela, você gestor, você diretor, inclusive consegue visualizar. Opa, nesse mês de agosto, dentro dessa campanha mensal PI 3848, possivelmente eu tenho brechas ali disponíveis para encaixar outros clientes, então eu preciso cutucar o meu time comercial. Então, visivelmente ali nos blocos da campanha mensal 3848, já tem esse espaço. Isso é pensar em estratégia. Batendo o olho aqui, eu já consigo visualizar oportunidades de venda. Tem horário aqui sobrando para poder encaixar novos clientes, tá? Lembrando, se está em vermelho, quer dizer que teve falha. Então, no dia 17 de agosto, por exemplo, na campanha 3848, eram 5 reproduções programadas e só teve 4. Teve uma falha. Mas, como está tendo muita bonificação, né? E se o cliente aceitar bonificação, porque nem todos os clientes aceitam bonificação, se aceitar bonificação, tá show de bola. Inclusive, ao término do mês, nessa campanha 3848, a gente tinha um total de 133 spots contratados. Até o presente momento, dia 22, já foram identificadas 136. Então, tem 3 em excedente. Lógico, eu não estou dizendo isso para vocês pararem de tocar a campanha do cliente nas próximas semanas, né? Na próxima semana. Muito pelo contrário, tem que tocar. Ele te contratou para tocar do dia 1º ao dia 31, um volume exato de reproduções. Um respectivo para segunda a sexta, outro para sábado e domingo, então precisa ir ao ar. Agora, quando a gente olha a campanha de baixo, a campanha 3849, a gente visualiza, boa parte da campanha foi seguida extremamente à risca, mas teve 2 dias específicos, no dia 17 e no dia 20, que teve uma reprodução inferior. E nessas reproduções inferiores, a gente precisa ficar atento. Essa rádio TikTok FM, possivelmente já vai ter que ligar lá para o cliente e falar assim,
poxa, eu tive falhas aqui no dia 17 e no dia 20. E o nosso contrato ele não contempla bonificação. Já vou ter falha. Agora, para o cliente que aceita a bonificação, qual seria a missão do dia 22, por exemplo, o dia de hoje? Hoje tem 7 programações. Aliás, deveria-se ter 7 programações, precisa checar. Então, a OPEC vai lá, confere, realmente tem 7 programados? A gente já teve 2 falhas aqui. No dia 17, uma falha, no dia 20, mais uma falha. Então, ao invés de tocar 7 no dia de hoje, se o seu cliente permitir, programa 9. Para que quando você chegar na próxima semana, você continue seguindo extremamente à risca. Nos dias que era para tocar 5, tocar 5, no dia que é 7, tocar 7. E para a OPEC, eu afirmo que essa tela deveria ser literalmente uma tela 2 aí na sua emissora de rádio. No mínimo, bater o olho nessa tela 3 vezes por dia. No início do dia, metade do dia, e ali por volta das 5, 6 horas da tarde também dá uma checada. Por quê? Se a Connect Mix não identificar as reproduções dentro da sua emissora, isso aqui não está transparente não só para você, emissora de rádio. O seu cliente lá na ponta, ele também está visualizando isso. Ele está enxergando esses dados. Gestores de mídia estão observando. Aqui, a gente trouxe o exemplo de 2 campanhas, mas existem emissoras ativas na nossa base com 5, com 10 campanhas ativas por mês. Quanto mais campanha tiver, mais blocos, mais linhas adicionais vão ter aqui dentro da tela de vocês. E vamos imaginar que você, emissora de rádio, às vezes não quer trabalhar em todas as campanhas. Tem 10 campanhas ativas. Vocês conseguem filtrar, tá? Então, na possibilidade de novos clientes, vocês filtram. Aqui, por exemplo, a campanha da Connect Mix, uma campanha de infra, uma campanha interna. Mas se tivesse uma campanha do supermercado A, do supermercado B, do açougue C, clica aqui dentro, né, da aba de todos os clientes e seleciona qual é o cliente que você quer visualizar. E ali sim, você vai conseguir fazer uma análise específica somente daquele cliente. Tá bom? Lembrando que todo o nosso mapa, essas veiculações que aparecem aqui na tela de vocês, elas são interativas. Vocês conseguem clicar dentro do respectivo dia. Aqui, inclusive, tá vindo a ajuda, né, a dica de como utilizar a tela. E a gente traz qual foi o material, né? Então traz o nome dele também, e a gente traz o player da gravação da sua emissora, inclusive, né, te provando aqui, ó, realmente, naquele horário teve a identificação. E qualquer falha que acontecer dentro, né, por exemplo, às vezes a sua emissora ficou offline, às vezes o conteúdo que você tocou foi um conteúdo diferente, clica aqui e manda um e-mail para o nosso setor, e a gente vai fazer a checagem desses dados, tá? Um ponto bem importante que muitas emissoras me questionam, né, que nem sempre a Connect Mix identifica as minhas reproduções. Por que está acontecendo? Existem várias possibilidades, mas algumas que são extremamente recorrentes. Se o seu cliente contrata um spot de 30 segundos e você corta o spot para 28 segundos, vai dar falha. Ah, mas é o mesmo spot, eu só cortei 2 segundos, um segundo no início e um segundo no final. Tá, mas o seu cliente está te pagando por 30 segundos. Se tocou só 28 segundos, está errado. Ah, Felipe, mas aqui dentro do nosso sistema, por exemplo, o cliente, os primeiros 3 segundos do spot dele é mutado, não tem nada. Eu vou cortar isso aqui. O spot vai ficar com 27. Se o seu cliente te pagou por 30 e se 5 segundos do spot dele for mutado, você já parou para pensar que essa, inclusive, pode ser a estratégia de comunicação dele? Estar mutado? Porque, querendo ou não, a audiência lá do rádio, escutando o rádio, na hora que fica ali 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos mutado, aquilo chama atenção. O cara já pensa, opa, peraí, a rádio ficou offline? Chama atenção. Tem agências que utilizam isso como estratégia de comunicação. Então, não é porque o áudio está mutado, porque não tem áudio no início, que você vai lá cortar. Então, não cortem. Se o áudio é de 30 segundos, se é de 15 segundos, se é de 45, 60, whatever, qualquer tamanho que seja, se o seu cliente pagou por aquele tempo ele precisa ser reproduzido. E já aconteceu
E, na verdade, isso acontece praticamente todos os meses. Às vezes acelera o bit ali do áudio. Gente, seu cliente te pagou por 30 segundos, você acelerou o bit e reduziu para 25 segundos. Tá errado, ele tá te pagando por 25 segundos. E tem outras emissoras que também fazem mixagem. Chegar ao término ali do spot, nos dois últimos segundos ali, já mixa com a música que vai entrar num bloco comercial. Se tem esse processo de mixagem dentro do spot comercial, vai dar falha. Tá errado. O Banco ABC te pagou para tocar o spot do Banco ABC e ele não quer saber de uma mixagem com a música do Gustavo Lima ao término do spot dele. Então, cumpram 100% daquilo que o cliente contratou. E eu sei que muitas das vezes, inclusive acontece, a rádio sempre fala, mas a gente faz isso para dar uma dinâmica melhor. Eu sei, realmente, dá uma dinâmica melhor, mas vocês não estão cumprindo exatamente o contrato. API. Um áudio de 30 segundos é um áudio de 30 segundos, não é um áudio de 30 segundos mixado com a música da Cláudia Leite, mixado com a música do padre Reginaldo Manzotti, não, é o spot de 30 segundos. E qualquer apontamento diferente que vocês fizerem, qualquer mudança, qualquer alteração em beat, em tempo, em mixagem, ou até mesmo um material errado, não vai pontuar aqui na tela, tá? Então, a gente utiliza tecnologia, mas a gente também não faz milagre, né? Então, usem o áudio exato, o áudio que está na API. E por que dentro da apresentação eu fiz aquelas ressalvas? Gente, comece com antecedência, faça uma pré-campanha, faça uma análise ali temporal, utilize um planejamento para isso, aloquem um tempo para isso, para que não aconteçam falhas, tá? E possivelmente acontece, às vezes pula um bloco para o outro e faltou, realmente o spot não foi para o ar. Então, se o spot não foi para o ar, aí é mesmo que não vai aparecer aqui na nossa tela, né? Então, não é porque o cliente colocou na API que tem que ter 7 reproduções que o nosso sistema automaticamente já vai conferir 7, vai colocar que tem 7. Não, a gente vai conferir as 24 horas da sua programação naquele dia. Inclusive, se você tocou a mais ou a menos, ou também se não tocou o conteúdo. Então, OPEC, bate o olho no início do dia, dentro dessa tela de veiculações, dá uma conferência, né? Façam uma conferência, lembrando, tenha interação dentro da nossa tela, vocês conseguem conferir, dar play no áudio, baixar, entrar em contato com o nosso setor responsável, chama no WhatsApp, qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição de vocês. No dia vigente, e aqui eu quero colocar uma ressalva gigantesca, o dia vigente, inclusive, ele aparece em amarelo, porque esses dados, eles estão sendo processados, eles estão sendo identificados. E, por exemplo, essa identificação, ela não está acontecendo na tela de vocês, emissoras de rádio, em tempo real. Lá na do cliente aparece em tempo real. Mas para você, emissora de rádio, lembrando, isso aqui é de graça, né? Então, aqui a gente coloca um delay máximo de 2 horas. Então, agora, 10 horas e 43 minutos. Vai ter aferições até as 8 horas e 44, 43, agora 44, né? 8 horas e 44 minutos do dia 22 de agosto de 2024. Então, se foi programado depois das 8 horas e 44, se foi ao ar depois das 8 horas e 44, possivelmente não vai estar aqui na tela. Mas se você tocou às 9 horas da manhã, você pode ter certeza, você bateu o olho aqui nessa tela às 11, 11h30, já vai estar aqui dentro do seu sistema, tá? Então, tem esse delay de processamento, porque durante essas 2 horas, o nosso sistema, além de fazer uma análise em tempo real, ele faz as rechecagens, então ele está recompactuando esses dados, para quando aparecer aqui na tela, realmente a gente tem certeza que até aquele presente momento teve um delay e teve uma recompactuação dos seus dados. Agora, dados do dia anterior, se aqui a gente está colocando que teve 7 identificações, de fato foram 7 identificações. E você clicando na tela, você consegue conferir quais foram essas 7. Inclusive, né, exatas 7 reproduções, assim como foi programado nessa campanha 3849. Ok? Ah, Felipe, na plataforma anterior tinha uma aba de relatório. E agora, como que eu faço para tirar relatório dentro da plataforma da Connect? Muito simples, está aqui na tela, ó. Relatórios. Clica nesse botão
Ele vai te questionar, você quer trabalhar com uma agência específica, com algum cliente específico, com algum material específico? Qual é a campanha? Qual é a data de início e de término desse relatório? Quais são os áudios que você quer checar? A gente disponibiliza isso em formato de filtro. A partir do momento que você, é isso, é essa campanha, são esses áudios, né? Então você consegue clicar e interagir dentro das campanhas, dentro do tempo, fazer uma busca dos áudios e depois clica aqui, gerar relatório. E ele vai te perguntar, quais são os tipos de relatório que você quer trabalhar? Então, para quem faz o acesso na primeira vez, né, venha, faça os ajustes ali nas configurações e depois clica em gerar. Eu vou tirar um relatório consolidado por emissora, tá? É um dos formatos de relatório que a gente oferece para vocês, mas existem outros, né? Analítico vertical, analítico horizontal, consolidado por dia, relatório de falha, relatório consolidado por período, tá? Clicando em gerar, pronto, tá aqui o relatório. Você pode exportar isso aqui em PDF, já acionar a configuração de impressão, e ele vai aparecer o nome da sua rádio, sua localização, a quantidade programado, a quantidade identificado, quantas identificações foram dentro da faixa, a quantidade excedente, qual foi o seu saldo e a eficiência. Então, essa campanha aqui, por exemplo, já estamos com 102,26% de eficiência. Felipe, eu quero alterar algumas configurações desse relatório. Basta clicar em configurações e você consegue editar. Por exemplo, eu não quero o cliente no centro, eu não quero que apareça o nome da agência, eu não quero... aliás, eu quero que apareça o CNPJ da emissora. Clica aqui. Eu quero que dentro do relatório, por exemplo, não apareça o número da PI, não apareça o CNPJ, eu não quero saber nada que foi fora da faixa, eu não quero que apareça o que foi não programado, e eu não quero que apareça déficit. Pronto. Cliquei aqui, já configurou o meu relatório. Certo? Dentro do rodapé A, eu não quero que tenha esse campo aqui de observação. Lembrando, o campo de observação é um campo onde você consegue, por exemplo, colocar cliente, banco XPTO, vendido por fulano de tal. Pronto. Já vai aparecer isso dentro do seu relatório. Estou dando exemplos, né, de como que você pode preencher, mas aqui você coloca as considerações, as observações que você achar mais adequado. Não, eu não quero que apareça essas observações. Eu não quero que apareça a assinatura. Eu não quero observação? Basta desflegar a observação. Eu não quero que apareça assinatura. Tira o modal de assinatura. Pronto, tá aqui. Então, todas as configurações aqui dos nossos relatórios, vocês conseguem personalizar. É extremamente personalizável. E lembrando, de graça, tá aí, disponível para vocês, tá? Uma outra possibilidade de vocês trabalharem em formato de relatório, que inclusive eu até comentei, seria vocês entrarem dentro do sistema, tá? Irem dentro do nosso bloco de aplicativos, os nossos Connect Apps, e assinar os nossos aplicativos. O CMix Grave, ele é de graça, né? Então, inclusive, nas próximas semanas, a gente já vai trazer para todas as emissoras presentes do Connect Rádio atualização. Então, temos uma nova versão já disponível no mercado, de graça. Censura em nuvem ou backup de áudio de vocês, a gente já falou em outros Connect Rádios, não vou enfatizar isso aqui agora. Mas tem a funcionalidade de censura, que é a nossa censura com inteligência artificial, onde, independente daquela empresa ser cliente ou não da Connect Mix, se ele já é seu cliente, inclusive deixa eu pegar uma emissora, só para poder rodar um teste aqui para vocês, tá? Uma emissora que tem Censúria. Aqui dentro do Censúria, eu consigo, por exemplo, pesquisar assuntos ou nomes de cliente. Vamos imaginar que o Mercado e Açougue, vou chutar aqui um nome, tá? Mercado e Açougue seja seu cliente. Só que o Mercado e Açougue não é cliente da Connect Mix.
Como é que você faz para extrair um relatório estratégico para o mercado de açougue? Mercado de açougue é o nome do mercado, tá? E vocês querem retirar um relatório aqui do dia 21 ao dia 22, ou seja, de ontem para hoje. Ah, não, mas eu quero do mês inteiro. Sem problemas, basta clicar aqui no dia 1º de agosto. Mas para ser mais rápido, vamos imaginar que eu queira para o dia 21 até o dia 22 de agosto. Quando você der um buscar, ele vai transcrever toda a sua programação e ele vai identificar quantas vezes foi citado mercado e açougue dentro da sua programação. Por exemplo, no dia 22, ainda não teve, mas no dia 21 já teve. E aqui você consegue, inclusive, ler o texto e ainda dar um play dentro do material. Por exemplo, vai carregar o áudio, ele vai buscar dentro do backup. Pronto. Baixa esse material. Ou então, eu quero só esse texto aqui, ó. Faz isso. Dá um recortar. Tá aqui o texto, tá o áudio. Dá um baixar. E faça o envio para o seu cliente. O que eu sugiro de mais legal é você trabalhar com relatórios semanais. Mais estratégico é o relatório semanal. Agora, eu não tenho nem braço suficiente aqui para poder fazer relatório semanal. Faça mensal. Entra aqui dentro do sistema, digita o nome do seu cliente, coloca lá dia 1º de julho, dia 30 de julho, por exemplo, relatório referente ao mês anterior. Coloca o nome do seu cliente, dá um buscar, extraia, exporte esse relatório que está aparecendo aqui na sua tela e você vai conseguir dar uma visão prática para o seu cliente. E ali não é só você, emissora de rádio, falando, eu cumpri com o contratado. Não. O Connect Mix está apontando aqui que realmente teve essas validações. Então, vocês vão utilizar o selo, a chancela da Connect Mix para poder extrair esses relatórios estratégicos ali para o seu cliente. Tá? E para você, emissora de rádio, que está aqui presente, está nos assistindo, condição especial. Escaneia esse QR Code, vai ser direcionado para o meu WhatsApp, tá, Felipe? Cupom de desconto exclusivo para você acessar a partir de hoje o Censúria. Então, lá dentro da ferramenta, você já tem lá o Censúria, tá lá a ferramenta, já tem um cupom de desconto lá disponível para vocês. Um mega cupom de desconto, mas para quem estiver assistindo hoje, né, tanto aqui no Google Meet quanto no YouTube, escaneia esse QR Code, vai ser direcionado para o meu WhatsApp e fala assim, Felipe, sou o fulano de tal, da rádio XPTO, e eu quero cupom de desconto do Censúria. Ou então, se já mandar lá assim, cupom de desconto, eu já sei qual que é o assunto. Tá? Então, não estou compartilhando esse QR Code com mais ninguém no dia de hoje. Escaneia aqui e vai lá. Fala só, sou da rádio tal, cupom de desconto Censúria. E a gente vai oferecer uma condição especial para você começar a partir de hoje, tá? Não é ontem, amanhã, não. A partir de hoje, você já vai ter à disposição a nossa ferramenta de censura. Ela está saindo lá por um valor de R$ 497, tá? Lembrando, 497 e você tem transcrições ilimitadas da sua emissora de rádio. Você vai conseguir gerar todo e qualquer relatório para a sua emissora. Hoje, não sei se vocês aqui presentes já fizeram isso, mas a gente tem uma demanda, pelo menos 1, 2 vezes por semana a gente faz relatório para a rádio, tá? A rádio entra em contato com a gente e fala, preciso, esse meu cliente aqui é muito estratégico, preciso de um relatório. Custa R$200. Um relatório de um mês para uma rádio. R$200. Por 497, vocês vão fazer quantos relatórios vocês quiserem. Tá ali, limitado. Se vocês fossem procurar isso no mercado hoje, transcrever a emissora de rádio de vocês, hoje um custo de uma API barata, tá, de transcrição, por mês, considerando 24 horas por dia, sendo transcrito, 7 dias por semana, 31 dias ao término do mês, isso dá algo em torno de R$3.500. Então não precisa transcrever lá fora, não precisa pagar ferramenta externa. Usa a nossa plataforma. Então, você que não quer pagar 497 no dia de hoje, escaneia esse QR Code, me chama lá no WhatsApp que a gente vai bater esse papo, tá? E durante a campanha, para já partirmos para o fechamento, durante a campanha, coloquem aí num plano de ação de vocês qual que é a frequência de veiculação,
Como que eu vou acompanhar essa frequência de veiculação lá dentro da tela da Connect Mix? Quais são os ajustes necessários que eu preciso fazer? Análise de desempenho diário, como eu comentei. Tela 2 para a OPEC tem que ser a tela de veiculação publicitária. Bater o olho no mínimo 3 vezes por dia. Essa análise de desempenho ela é importante. E, por último, comunicação proativa. Felipe, mas o meu cliente não me cobra relatório. Tá, mas cadê a sua proatividade de, inclusive, chegar para o seu cliente e falar assim, ó, olha aqui, ó, tô cumprindo. Não só o que a gente foi contratado, eu tô te entregando mais. Eu tô te entregando mais. Ah, Felipe, mas a minha rádio já faz o relatório aqui no Excel. Ah, mas o relatório no Excel qualquer um faz, né? Inclusive no Excel tudo se adapta, basta você colocar números ali. Agora, a partir do momento que você usa uma ferramenta que está transcrevendo, que está monitorando, auditando 24 horas por dia, e você pega esses dados e demonstra para o seu cliente, opa, além de você estar sendo proativo, você está apresentando um diferencial competitivo gigantesco. Queria eu que todas as emissoras estivessem fazendo isso, mas não estão. Eu aposto. Emissoras de rádio, a partir do momento que você estiver fazendo isso, tendo uma comunicação proativa com o seu cliente, não somente lá na frequência, né? Um abraço para o fulano de tal, dono do supermercado, Mercado e Açougues. Não, não é isso. Aquilo ali você está fazendo a comunicação. Agora, a comunicação proativa externa ao dial é você, além do contrato, agregar valor para o seu cliente, demonstrar isso em resultado. Então, utilizem o Sensúria para isso, tá? Vou voltar mais uma vez aqui para vocês, né? Para quem ainda não conseguiu escanear, escaneia o QR Code, me chama no WhatsApp, condição especial para quem está presente aqui no nosso dia de hoje, tá? E finalização em relatório, isso é extremamente importante, né? Então, para quem já tem cliente ativo na base da Connect Mix, eu demonstrei como que você pode extrair os relatórios, né? Para quem não é cliente da Connect Mix, para empresas, para agências que você Connect Mix, por isso a gente disponibiliza para vocês os relatórios personalizados ali dentro do Sensúria. Então, whatever, se vocês tiverem 100 clientes dentro da base de vocês, vamos fazer uma continha básica, tá? Se vocês tivessem 10 clientes, e 10 clientes vocês quisessem extrair relatórios pela tela da Connect Mix, quanto que vocês iriam pagar? R$200 por relatório, vezes 10, R$2.000. O Sensúria não é nem um quarto desse valor. E você consegue fazer não só para 10 clientes, mas para 20, para 30, para 100 clientes. Independente da quantidade de buscas que você fizer, a assinatura ela é a mesma, tá? A mesma. Vocês conseguem fazer isso no cartão de crédito, conseguem fazer via boleto bancário ou então via Pix, tá? Então, é uma ferramenta ali fantástica que está à disposição de vocês para que você possa, de fato, entregar o resultado. Não basta colocar dentro da programação, vocês precisam entregar o resultado para o cliente de vocês, demonstrar esse resultado. E esse foi o nosso conteúdo aqui no dia de hoje, 22 de agosto. Estamos aí prestes a completar 3 meses consecutivos, trazendo aqui para vocês conteúdo relevante. O Connect Rádio ele foi criado para você, emissora de rádio, que quer performar ainda mais, quer aumentar os seus resultados. E contem sempre conosco, estamos à disposição. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Spotify, no YouTube, no Facebook. Acessem o nosso site, acessem o nosso blog, acessem o nosso LinkedIn, né? Então, fica aqui a sugestão para vocês acompanharem a Connect Mix, não somente aqui no Connect Rádio, mas em todas as nossas redes sociais. Ok? Desejo a todos um excelente dia, uma excelente programação, um excelente conteúdo e, assim como eu venho falando já há 12 semanas, bora faturar, porque dinheiro bom é dinheiro no bolso. Forte abraço, gente. Até mais.